Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Vou solicitar, por gentileza, que vocês, principalmente aqui da frente, desliguem os celulares para a gente não ter interferência nos microfones. Passar o recado de que, infelizmente, o professor Vladimir Pinheiro Safato ele não pôde estar conosco hoje, ok? Teve um contratempo. E recebemos o Dr. Christian Dunker e o Dr. Nelson da Silva Júnior, que apresentam um debate para a crítica do neoliberalismo psicanalítico. O Dr. Christian é psicanalista, doutor e livre docente em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, professor titular do IPUSP, analista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano de São Paulo e coordenador do Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. É autor de diversos livros. O Dr. Nelson é psicanalista, doutor em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise pela Universidade de Paris 7, professor convidado da Universidade da Bretanha Ocidental, professor livre-docente do IPUSP e do Corpo de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental e um dos coordenadores do Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. É autor de diversos livros publicados. O CEP deseja uma ótima atividade a todos e bem-vindos mais uma vez. Por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença maciça. É um grande prazer estar aqui de novo no CEP. Acho que já é um encontro tradicional, né, Cristian? Todo final de ano a gente vem aqui e atualiza, né? Nos atualizamos com vocês também, mas, sobretudo, a gente tenta transmitir aqui o resultado de um ano de pesquisas, né, que a gente faz lá no LATESFIP, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, do qual nós dois fazemos parte, e o professor Vladimir também. Queria situar vocês, nem todos estão aqui todos os anos, né? Então, alguma coisa é preciso que se retome, né? As nossas pesquisas, né, elas, em geral, se dão nessa interface entre a filosofia, psicanálise e teoria social, e, particularmente, há 1 ano e meio, 2 anos, praticamente, nós estamos com um projeto cujo título é O Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Eu gostaria de explicar para vocês alguns pressupostos básicos, né, desse projeto, para que a gente possa, de algum modo, introduzir o que foi feito esse ano e para que haja um debate, né, no final da nossa apresentação. Acho que isso é muito importante. Queria retomar aqui pelo menos 3 premissas, né? Talvez haja mais, o Christian, se faltar premissas, aí você me complete, a respeito desse título e, portanto, desse projeto, né? Neoliberalismo como gestão do sofrimento. Em primeiro lugar, a ideia de que categorias clínicas em psicologia, em psiquiatria e na psicanálise possuem, efetivamente, todas elas, um caráter performativo. Né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que esses atos de nomeação, que são os diagnósticos e os próprios tratamentos realizados, eles têm um efeito de alteração dos sujeitos, né? Não somente dos sujeitos diagnosticados, como também dos sujeitos diagnosticantes, né? Ou seja, atos performativos, no sentido de Austin, né? John Langshaw Austin, linguista norte-americano, que concebeu, né, e revolucionou a linguística a partir da teoria dos atos de fala. Ou seja, atos que não apenas comunicam, mas que também realizam fatos. Por exemplo, né, o exemplo mais clássico que se tem é do padre que, diante de um casal na igreja, declara os dois marido e mulher, né? Isso não é um ato de comunicação. Isto é um ato social que muda o estado civil daquelas pessoas. E o Austin, só fazendo um breve parênteses, ele define os atos de fala como todos esses atos que, antes de comunicarem uma informação, eles realizam coisas com palavras. Por exemplo,
uma sedução, por exemplo, uma ameaça. São atos de fala que, de algum modo, a eficácia deles está no que se chama tradicionalmente como o campo da pragmática. Na linguagem, o campo onde a relação entre os interlocutores é pensada a partir da linguagem, né? Vou abrir mais um outro parênteses aqui, me desculpem, mas o assunto é longo. Só para a gente se localizar melhor, existem basicamente duas grandes concepções de linguagem. A primeira concepção, que é a mais comum, a mais conhecida, e, infelizmente ou felizmente, não é a única, é a concepção de linguagem que pensa a língua, as línguas, como instrumentos e ferramentas na nossa relação com os outros, na nossa relação com o mundo. Como eu costumo brincar, dizer que é uma teoria ferroviária da linguagem, onde os vagões, que são as palavras, estão encarregados de transportar significações para lá e para cá, né? Essa teoria da linguagem, né, ela tem um grande paradigma, que é a linguagem da ciência, né? A linguagem da ciência ela está ocupada de representar o mundo, tá? E ela espelha o mundo com suas representações, seus modelos formais, seus modelos algorítmicos, né, com uma linguagem extremamente rigorosa. Pois bem, nessa concepção de linguagem, todo mundo crê que o mundo precede as palavras. As coisas vêm antes das palavras, e as palavras simplesmente espelham as coisas. É por isso que, nessa concepção, a linguagem é um espelho da natureza. Mas essa é apenas uma das grandes concepções de linguagem, né? Tem uma outra concepção de linguagem, que é onde, digamos, é o meio natural da psicanálise, né? Onde a linguagem não é pensada como uma intermediação, como um meio de comunicação, mas como um elemento constitutivo, não apenas dos sujeitos, das relações entre os sujeitos entre si, mas também das relações entre os sujeitos e a natureza, o mundo. Depois eu vou dar uns exemplos para vocês, mas quis só abrir essa chave para explicar para vocês o que significa, né, quando a gente diz que, bom, as categorias clínicas na nossa área, na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia clínica, têm uma função, têm um caráter performativo. Ou seja, elas têm efeitos ontológicos, né? As palavras vêm antes das coisas. Eu vou desdobrar isso depois, mas, enfim, só para a gente situar um pouco por onde anda, né, as nossas pesquisas e o que elas pressupõem. A segunda pressuposição é que, nesse ato de nomeação, nesse ato diagnóstico, que em sua superfície visível, né, se mostra como exclusivamente científico, esse ato possui uma espessura política. E essa espessura política ficou evidente desde os trabalhos de Michel Foucault, com particularmente a História da Loucura, né, onde Foucault demonstra que a própria invenção da psiquiatria não pode ser dissociada de um novo modelo de gestão estatal. Um modelo que começou a funcionar paralelamente ao que se chama normalmente o mundo da razão, o mundo pensado, não mais a partir da igreja, mas o mundo pensado a partir da racionalidade, né? Então, temos aqui, em primeiro lugar, o caráter performativo das categorias clínicas, em segundo lugar, o caráter político e, por que não, ideológico das categorias clínicas. Por que ideológico? Ideológico porque elas se apresentam superficialmente, eu diria, já disse, enquanto sentenças e discursos neutros, científicos. Fulano tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Outro fulano tem um transtorno de ansiedade. São declarações que se apresentam apenas superficialmente como científicas. Uma análise dos usos dessas declarações mostra que elas não possuem apenas esse efeito informacional, esse efeito informativo.
essas declarações constituem pessoas. E essas declarações, elas estão inseridas dentro de jogos de poder. Em terceiro lugar, a nossa terceira premissa é que o neoliberalismo, como gestão do sofrimento, pelo menos a partir dos anos 70, ele não pode ser mais considerado apenas como uma teoria econômica. Ele é uma forma de abordagem da própria política. A política, enquanto tal, passou a ser pensada a partir de categorias administrativas. Um exemplo próximo disso agora, né, que nós temos atualmente políticos aqui, não só no exterior, mas também no Brasil, que se apresentam a cargos políticos não como políticos, mas como gestores. Gestores, trabalhadores, né? Há toda uma substituição do discurso político por um discurso empresarial ligado à noção de eficácia, ou como previu e organizou o nosso antigo presidente, em torno que pensou uma reforma da educação brasileira a partir da ideia de habilidades e competências, né? Assessorado pelo já falecido Paulo Renato, né? Ou seja, existe uma forma de se pensar a educação, a política, que é cada vez mais inspirada, né, em categorias empresariais. Bom, esta substituição essa substituição de vocabulário e de horizonte de sentido é a nossa terceira premissa, que eu acho que, com essas três premissas, uma primeira localização no que a gente tem feito já é possível de ser passada para vocês. Bom, mas... Bom, existem no nosso projeto de pesquisa, né, pelo menos 3 grandes campos, né, onde é possível isolar formas de gestão do neoliberalismo, formas de gestão do sofrimento, que naturalmente eles ultrapassam a própria noção de sofrimento e organizam modos de vida. Há, em primeiro lugar, uma gestão do que a gente poderia chamar de gestão de valores, gestão de moralidades, gestão de princípios de valor, né? Em segundo lugar, o que não é muito evidente, uma gestão do conhecimento. O que é o saber? O que é conhecer? Aqui a gente pode retomar uma expressão de Foucault muito interessante, a ideia dos jogos de verdade. A ideia de que cada momento da nossa cultura organiza as condições nas quais uma verdade pode ser dita. Uma verdade pode ser dita desde que ela seja assessorada por uma série de discursos, né? Discursos universitários, discursos jurídicos, discursos científicos. O ano passado, aqui, acho que foi a última vez que a gente esteve aqui junto, né? Só como exemplo, eu apresentei um trabalho a respeito das mudanças da epistemologia na psiquiatria atual, do DSM, e como essas alterações da epistemologia psiquiátrica permitiram uma associação e uma articulação com lógicas do marketing, né? Depois, no debate, eu posso retomar a essência desse artigo, mas temos aqui um exemplo bastante claro, né, de que modo o neoliberalismo ele mudou os jogos de verdade, presentes até então, até pelo menos os anos 50, na psiquiatria, que seguiam uma lógica bastante tradicional, inspirada na medicina, onde, por exemplo, uma entidade nosológica ela era deduzida a partir de uma série de sinais, de sintomas, que eram agrupados em torno de uma unidade. Essa unidade nosológica, uma doença, era pensada como a causa dos sintomas. E, depois de 200 anos fazendo única e exclusivamente isso, a psiquiatria, nos anos 50, finalmente conseguiu
sair dessa prisão da taxonomia, né, ou seja, da prisão de um diagnóstico sem tratamento, e começou a poder medicar as pessoas, né? Houve a introdução nos anos 50 de pelo menos 3 princípios ativos essenciais: os ansiolíticos, os antidepressivos e os estabilizadores de humor. Ou seja, a partir dos anos 50, a psiquiatria pôde entrar pela porta da frente, né? Finalmente, depois de 200 anos sendo considerada a prima pobre da medicina, ela pôde entrar pela porta da frente nas disciplinas médicas, né? Não foi fácil, e aqui estamos. Pois bem, até os anos 50, a psiquiatria, então, seguia um certo esquema, né, presente também na medicina, que é a descrição dos sintomas, a concepção de uma doença e o desenvolvimento de um tratamento a partir de experimentos. A partir dos anos 70, isso muda. O DSM introduz uma nova concepção de doença mental baseada simplesmente na ideia de agrupamentos de sintomas, né? E, sobretudo, a ideia de que as doenças mentais eram pensáveis dentro de uma abordagem exclusivamente convencionalista. Isso permitiu uma flexibilidade inédita na produção das doenças mentais pelo DSM, o que, num segundo momento, permitiu que a própria psiquiatria começasse a funcionar de um outro jeito, não partindo de uma doença hipotética e experimentando tratamentos sucessivos para a cura daqueles sintomas, mas fazendo ao contrário, a partir de efeitos aleatórios de princípios ativos, ela pôde começar a isolar certos grupos de sintoma que desapareciam a partir da medicalização desses princípios ativos e, a partir do isolamento desses grupos de sintoma, partir para um segundo momento. Qual? A da criação nominal de uma doença que seria curada por aquele remédio que já existia. Então, uma inversão completa na epistemologia psiquiátrica, uma inversão completa, né? Ela abandona a ideia de uma causalidade de um efeito para partir para uma outra racionalidade, que é o que eu gostaria de desenvolver hoje aqui. Uma racionalidade que me parece ser uma invenção exclusiva do neoliberalismo. Uma invenção exclusiva do neoliberalismo no sentido marxista do termo, né? Antes de avançar para ele, deixa eu ver só se falta... mais uma coisa. Tem um terceiro nível de gestão onde é possível realizar uma separação, pelo menos teórica, né, que nós temos trabalhado. A gente já pensou na gestão dos valores, ou seja, nas ideologias criadas pelo neoliberalismo, fundamentalmente uma ideologia que pensa o sujeito como empresa, o indivíduo empresa. Vocês já devem ter entrado em contato, né, na vida, no dia a dia, né, tem aquela revista cujo título é de um dispudor assustador, Você S.A., né? Você S.A., um dispudor, isso é de um descaramento que a gente fica pensando, nossa, como é possível, né? É que nem aquela expressão recursos humanos, como é possível esse dispudor, né? A gente olha para essas coisas, não esconde mais nada mesmo hoje, né? Tudo do lado de fora. Enfim, gestão dos valores, criação de discursos ideológicos, né? Discursos ideológicos no sentido que um discurso ele funciona como o velamento de um outro discurso, né? No caso, a ideologia do sujeito empresa, ela vela o quê? Ela vela a grande precarização dos regimes de trabalho do neoliberalismo. Nada mais, nada menos do que isso. O indivíduo empresa, essa valoração da iniciativa e autonomia individual, né, ela simplesmente vela a precarização do trabalho, né? Nada mais, nada menos do que isso. Todo esse mote da flexibilização, trabalhe em casa, leve o celular da empresa consigo para o seu final de semana, você pode usar, a empresa empresta o carro, tudo isso, bom, são técnicas, estratégias bastante sabidas, né,
mas que tem essa mesma função desses discursos, né? Em segundo lugar, falei da gestão do conhecimento, né? A alteração dos jogos de verdade. E, finalmente, tem um outro tipo de gestão, né, que tangencia esse tema que eu gostaria de apresentar hoje para vocês aqui, que é a gestão dos corpos pulsionais, né? Os corpos pulsionais, a gestão do sofrimento, propriamente dito, né? Sofrimento no sentido daquilo que está em excesso. Sofrimento no sentido do que Lacan nomeou como gozo, né? Essa gestão, eu acho que ela é uma novidade, né? Uma comparação com o momento do momento neoliberal com o momento liberal do capitalismo, ela mostra aí novidades que são novidades, são invenções. A gente precisa reconhecer a grande inventividade desse momento, né? Enfim, então tem esses 3 níveis de gestão. Naturalmente, na realidade bruta, eles não aparecem separados, são recursos teóricos, né, que a gente lança a mão para que a gente possa pensar conceitualmente sobre a realidade, né? Essa é a dor e a delícia de fazer pesquisa, a gente está sempre simplificando e, de algum modo, idealizando a realidade, né? Retirando o ruído da realidade, inventando um ambiente ideal, na verdade, inexistente. Pois bem, a separação desses 3 modos de gestão, ela é artificial, mas ela é útil. Ela é útil porque ela ajuda a ver, ela dá a ver, né? Tem um ditado português, né, que é muito ilustrativo desse efeito visual dos conceitos. Em Portugal se fala assim: quem não sabe é como quem não vê, né? Muito resumido, né? Bom, então vamos aqui, dá licença um pouquinho, deixa eu me organizar. Antes tinha uma mesa aqui, era mais fácil a gente se organizar. Enquanto isso, alguma pergunta sobre essas 3 premissas? Alguma? Não? Esse texto está dividido em 2 ambientes, o ambiente impresso e o ambiente virtual. Então, eu vou precisar dar uma parada daqui a pouco para passar para o ambiente virtual, ok? Bom, então, o que se trata aqui é de pensar um pouco a novidade na gestão neoliberal do sofrimento, né? E, bom, vou ler o que eu escrevi sobre isso e, eventualmente, nós interromperemos. Se alguém perder alguma coisa, por favor, levantem a mão, façam que nem nas churrascarias e rodízio, ponham ladinho vermelho, não quero mais isso, agora só traz picanha. Só. Né? Bem, esse item eu denominei a gestão do sofrimento, o capitalismo sem resto no momento neoliberal. As características da gestão discursiva dos sujeitos do momento neoliberal podem ser descritas, em primeiro lugar, pelo avanço de uma nova retórica valorativa, ou seja, a gestão dos valores, onde o indivíduo é pensado e é levado a pensar-se como uma empresa, ideal de sujeito que se precipita nas expressões, abre aspas, indivíduo empreendedor de si, e flexibilização, fecha aspas. Este seria propriamente o aspecto ideológico do neoliberalismo.
Tal função ideológica, na situação político-social, se revela ao ser historicamente contextualizada. Trata-se do período de uma precarização inédita dos regimes de trabalho. Assim é próprio do pensamento, assim é próprio do momento neoliberal, um discurso que valoriza a autonomia e o empreendedorismo individual e cuja função é de inverter o sentido do trabalho seguro para toda a vida e de ressignificar valores como comprometimento e fidelidade à empresa, tornando-o índice de apatia e falta de criatividade, ou seja, aquilo que era valorizado, né, a fidelidade à empresa, passa a ser desvalorizado, enquanto falta de iniciativa, falta de criatividade e, no fundo, apatia. Com efeito, esse novo sujeito cumpre sua função em vários setores do processo, desde sua participação intelectual ativa e altamente motiva no campo do trabalho, a qual pressupõe um direcionamento das forças psíquicas para o trabalho, ou seja, sua subsunção intelectual, como nomeou Rui Fausto. Isso até a sua participação enquanto sujeito do consumo, onde seus desejos devem ser insatisfeitos para que possam continuar incessantes. Aliás, só um parênteses aqui sobre o DSM, não sei se vocês já pensaram por que o DSM é uma série. Ele é uma série. Olá, tudo bem, Cláudio? Boa noite. O DSM é uma série porque ele se inspirou num engenheiro da GM, chamado Charles Kettering, que nos anos 30 cunhou a seguinte expressão para que ele pudesse vender mais carros da GM que da Ford. A Ford tinha, o Henry Ford, ele teve a má ideia de construir carros para toda a vida. Chegou a um ponto, as pessoas compravam um Ford e ele não quebrava, e eles não compravam outros Fords. O Charles Kettering, genial, falou, não, isso está errado. Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma obsoletização programada dos nossos carros. Nos 30, a ideia dele era simplesmente não mudar o motor, não mudar o chassi, mudar o friso, o espelho, né? E a cada 2, 3 anos lançar novos revolucionários modelos de carros da GM. Eis porque o DSM é uma série. Assim como a Apple lança Apple 1, 2, 3, 7, 8, o DSM também, né? As doenças precisam de uma renovação. É verdade, elas precisam de um arejamento, né? Mudar o friso. Tem toda uma tecnologia de nomeação para isso, depois a gente fala disso. Enfim, em segundo lugar, a gestão discursiva do neoliberalismo implica uma alteração das verdades, que eu tinha falado, a gestão do conhecimento, dos jogos de verdade. Desde a leitura precisa de Deleuze e Guattari, no Anti-Édipo, é possível ver como o capitalismo passa explicitamente a funcionar como um sistema que se alimenta das suas próprias negações, transformando as contestações a ele próprio em mercadoria, como, por exemplo, a imagem estampada do rosto do revolucionário Che Guevara em camisetas que se espalham pelo mundo inteiro. E não só em camisetas, em xícaras, em canetas, em souvenirs, em tudo. Enfim, é, contudo, de se notar que a gestão do sofrimento nas organizações sociais e as formas de seu tratamento no momento neoliberal recuperam de um modo diferente do que ocorria no liberalismo, aquele resto que escapava à lógica da produção. Vejamos como isso se dá. Em um primeiro momento, poderíamos pensar que o neoliberalismo age com o sofrimento tal como o liberalismo fazia. Pois o liberalismo simplesmente reincorporava
parte do sofrimento que causa em sua produção de valor, uma vez que a patologia poderia ser tratada, forma com a qual aquilo que fracassa no sistema produtivo pode ser, pelo menos parcialmente, reincorporado na lógica mercantil. É de onde surgiu a psicologia da saúde no trabalho, por exemplo. O trabalho desgasta, ele causa lesões por esforço repetitivo, ele causa estresse, ele causa burnout. E, bem, existe uma especialidade da clínica psicológica que permite que esses trabalhadores, eles, após um tratamento, possam ser reinseridos na linha de produção. Assim funciona o liberalismo com o seu resto. Nem tudo podia ser reinserido. O que não podia ser reinserido era expelido do modo de produção. E não fazia mais parte da geração de valor. É isso que muda no neoliberalismo. A reincorporação. Assim, as depressões, por exemplo, seriam primariamente um efeito da inadequação do sujeito à ideologia do indivíduo-empresa e, secundariamente, uma forma de comercializar os medicamentos. Isso no momento neoliberal. Por quê? Porque no momento neoliberal, a reincorporação do fracasso do sujeito, ou seja, a contradição, a antítese do modo de produção, como mercadoria, se realizaria naquilo que Deleuze e Guattari descrevem como essa reassimilação da contradição do capitalismo. Os casos não curáveis pela medicação, no liberalismo, seriam restos inassimiláveis ao modo de produção. No liberalismo clássico, o sofrimento como tal entrava em oposição e era considerado como um elemento excluído da produção, caso não se organizasse em uma patologia tratável e curável. Ora, no neoliberalismo, uma outra dinâmica permite a recuperação da própria resistência do sofrimento à sua patologização no interior do sistema produtivo. Não somente através de uma tecnologia de medicamentos muito mais refinada, resultado do avanço tecnológico, mas, sobretudo, a partir da ideia de uma produção da doença, uma produção intencional da doença, não que nós estejamos hoje provocando, né? Não se trata disso. O neoliberalismo não provoca, ele não joga medicamentos psicotizantes nas caixas d'água, não é disso que eu estou falando, né? Mas ele, o penúltimo livro do Christian, demonstra isso de um modo extremamente claro, né? Há um processo de nomeação próprio do neoliberalismo, do sofrimento, em patologias que possam ser codificadas e inseridas em um modo de produção. E um modo de produção da indústria farmacêutica. Não sei se vocês sabem, 56% do budget, dos lucros das indústrias farmacêuticas, vem da medicalização dos remédios psicoativos. Não é pouco, não é pouco. 56%, ou seja, mais da metade dos lucros das empresas vem desse tipo de medicalização. Com efeito, é perceptível no neoliberalismo uma reincorporação de sua antítese de uma outra lógica, uma vez que a própria parcialidade, estruturalmente irrecuperável do sofrimento, é inserida como tal em sua lógica de produção. Eleva-se, assim, a síntese do que nega o neoliberalismo a um outro nível dialético. O sofrimento não assimilável em patologia, ao funcionar como fonte constante da demanda de novos medicamentos, não pode mais ser simplesmente pensado como resto inaproveitável e inassimilável da produção. Está claro isso? Ou seja, se na produção liberal uma patologia que não fosse tratável estava necessariamente excluída do modo de produção de valor, no neoliberalismo não é assim que acontece.
as patologias que ainda não foram tratadas são fontes, são recursos, não sabemos aqui se humanos ou naturais, são recursos humanos, né, recursos do sofrimento para futuras patologias que serão devidamente tratáveis por 5 ou 6 anos. Depois elas vão receber outros nomes. Trata-se aqui da efetivação do princípio de insatisfação do mercado de Charles Catherine. Aliás, o título dele, do artigo dele é muito explícito, né? É sempre muito despudorado esse campo. Keep the consumer dissatisfied. Mantenham os consumidores insatisfeitos, né? É um princípio genial do marketing, né? Acho que eles estudaram Lacan, né? Por uma espécie de antecipação, assim, contrataram Chico Xavier e leram o futuro, assim, do que é a teoria do desejo, né? Bom. Enfim, é nesse sentido que a articulação entre uma epistemologia psiquiátrica inédita, a indústria farmacêutica e as novas estratégias narrativas do marketing farmacêutico baseadas em uma retórica mista, por um lado, o princípio de determinação bionívoca da neurofisiologia sobre os comportamentos, e, por outro, uma redescrição normativa mais isenta de moralização dos comportamentos, a partir disso que se realizam novos jogos de verdade. Essa redescrição e reconfiguração dos critérios de normal e patológico no campo dos afetos e dos comportamentos, em harmonia com a matriz psicológica do sujeito neoliberal, tem o elemento diferencial de ser altamente planificada, comparadas com outras estruturas valorativas interiores ao próprio capitalismo, em seu momento anterior, e está incluída na reconstrução da subjetividade a partir de uma teorização específica da economia como um todo e transcende o campo exclusivo da gestão do sofrimento, como vimos anteriormente. Isso nos conduz à terceira diferença que marca o neoliberalismo como um momento que precede, com um momento que o precede, e é, sem dúvida, a importância da tecnologia informacional, tal como demonstrado por Deleuze em As Sociedades de Controle. Tecnologia que condiciona os modos de vida de um modo profundamente diferente daquele das sociedades disciplinares. Nesse sentido, um filósofo como Byung-Chul Han, como é que se diria? Ele é coreano, mas ele tem uma formação alemã, né? Ele viveu na Alemanha, né? Um germano-coreano, né? Filósofo germano-coreano, propõe a substituição do termo Foucaultiano de biopoder por aquele de psicopoder, marcando assim a diferença do modo pelo qual a tecnologia algorítmica exerce o poder nos sujeitos. Assim, nos interessa pesquisar o modo como o neoliberalismo se organiza a partir da articulação dessas 3 modalidades do saber psicológico. A primeira, ideológica, resumida pelo sintagma indivíduo-empresa. A segunda, cognitiva e clínica, organizada de modo a mobilizar o sofrimento enquanto forma inesgotável de criação de valor. E a terceira, algorítmica, capaz de operar um grau inédito de uniformização e controle dos comportamentos em nível planetário. Eu vou interromper aqui para a gente poder circular a palavra e depois, eventualmente, no debate eu retomo. Tá bem? Bom, Christian. Obrigado, Nelson. Vou tentar dar continuidade a essas colocações do Nelson, tentando abordar um aspecto específico dessa conversa, que é como a psicanálise, né, se comporta nessa transição ou nessa transformação que a gente está tentando descrever, né? É uma transformação que tem algumas características interessantes, né? Se a gente fosse procurar datá-la, né? Quando isso está acontecendo, quando que isso começou a acontecer, que é o fato dela ter sido pensada teoricamente
por volta dos anos 40, no final dos anos 30, como uma reação à ascensão totalitária, né, na Europa, e como um pensamento econômico, então, de reação, um pensamento econômico que visava assim, preservar certos valores, certos entendimentos, principalmente sobre a liberdade, sobre o livre mercado. Essa concepção, então, neoliberal ficou hibernando dos anos 30, os anos 40, até 1973, né? E quando a gente tem o primeiro experimento neoliberal no mundo feito pelo Pinochet, no Chile, né? Uma contribuição latino-americana para o desenvolvimento das nações, né? Depois do Pinochet, a gente tem a Inglaterra da Thatcher, os Estados Unidos de Reagan, quando as ideias reformadas, o neoliberalismo, pela Escola de Chicago, elas começam, então, a virar políticas de Estado, né? Tendo como característica maior essa ideia, quer dizer, você S.A. significa não há nenhum registro da vida humana que não deva se organizar pelos critérios da produção e da administração de si, né? Então, a saúde é também um negócio, a educação é também um negócio, as formas amorosas também podem ser geridas como um negócio. Não há o terceiro setor deve ser pensado como um negócio. A cultura também é um negócio. Ou seja, essa pretensão de universalização daquilo que o liberalismo resguardava como áreas restritas, como áreas que a gente não deve tocar, inclusive a infância, isso perde o sentido com essa virada, vamos dizer assim, neoliberal. Então, 73 é o ano em que começa essa experiência, mas é também um ano em que a gente tem uma virada nos sistemas ou na racionalidade diagnóstica, que o Nelson estava comentando, com a emergência do DSM-3, que é o início do expurgo da psicanálise, né? A partir dessa data, a psicanálise começa a ser vista como um sistema diagnóstico arcaico, um sistema diagnóstico preconceituoso, que, por exemplo, patologiza as homossexualidades, que, por exemplo, não consegue pensar as questões de gênero, que, por exemplo, é insensível à temática racial, que é, vamos dizer assim, comprometida com um determinado universo que a gente vai transformar, né? Isso é importante a gente notar que lugar que a gente estava nesse processo, o lugar do passado, né? O lugar de modos de sofrimento que vão ser substituídos por outros, né? 1973 é um ano peculiar, né, em termos econômicos, é o momento da crise do petróleo, e é um momento vivido de uma forma muito específica pelo Brasil, que está no auge, vamos dizer assim, da sua ditadura. Há um outro aspecto interessante nessa data, né, 1973, que é considerado o ano do boom da psicanálise brasileira, né? O ano em que, de repente, há uma certa consciência social de que a psicanálise é, vamos dizer assim, uma potência emergente, ela é uma força de escuta, ela é um método de tratamento, vamos dizer assim, cobiçado pelas elites e feito pelas elites, né? Isso, vamos dizer assim, tem uma datação muito curiosa, né? Quer dizer, exatamente nessa virada. A gente poderia imaginar que esse é um dos motivos pelos quais a psicanálise brasileira hoje é uma psicanálise tão pujante no mundo, né? Tão presente, tão expressiva, tão lida, tão traduzida. Se a gente for comparar com outras áreas, dentro das ciências humanas, dentro das tecnologias de si, ou das técnicas da alma, o Brasil é um caso que devia nos despertar assim, indignação ou curiosidade, né? Por que aqui deu certo algo que, vamos dizer assim, foi plenamente ultrapassado em grandes potências europeias, nos Estados Unidos, onde, vamos dizer assim, a ideia de que há uma certa divisão de terreno entre abordagens psicanalíticas e as terapias cognitivo-comportamentais é um capítulo passado. Quer dizer, já não há mais essa conversa, não há mais essa discussão, né? Então, os departamentos de psicologia se transformam em departamentos de ciências do comportamento, nos Estados Unidos, por exemplo, ou de gestão do comportamento, quando se acasalam com as concepções mais corporativas, né? Então, bom, a minha colocação é no seguinte sentido.
A psicanálise é, ao mesmo tempo, um instrumento discursivo, teórico, conceitual para a gente fazer a crítica do neoliberalismo, como a gente está tentando mais ou menos esboçar aqui. Mas, para fazer bem essa crítica, a gente precisaria ver como é que o neoliberalismo, enquanto modelo de produção de valor, como estava falando o Nelson, como modelo de produção de subjetividade, como modelo de compulsório, né, que estabelece como a gente deve sofrer, para quem a gente deve sofrer. Bom, como isso entrou dentro da psicanálise, né? Senão a gente comete um erro básico, que é assim, imaginar que só porque nós fomos reputados como anacrônicos, nós ficamos ali no passado e nós somos capazes de estabelecer então uma crítica boa. Por quê? Porque passadiça, né? Porque aquela crítica conservadora. No fundo, a potência crítica da psicanálise ela depende da sua capacidade de questionar as suas condições que a tornam possível, mas também da sua capacidade de pôr-se em questão, né? Então, é por essa via que eu vou tentar colocar alguns movimentos, né, e vamos dizer, provocá-los com esses movimentos, ainda que não assim de forma conclusiva, porque seria simples dizer assim, olha, nós vamos criticar o neoliberalismo, por quê? Porque, no fundo, nós vamos manter a ideia de que a psicanálise ela só consegue viver num ambiente liberal. Essa é a crítica mal intencionada, porque ela está dizendo assim, nós vamos voltar para aquela época, 73, onde, bom, dávamos as cartas, onde a psiquiatria estava casada conosco, onde a psicodinâmica era um modelo, vamos dizer assim, hegemônico de tratamento da subjetividade. Essa não é uma boa crítica. Tudo bem? Bom, parênteses, né? Quer dizer, essa ideia de que nós estamos estudando uma transição e tal, ela é aproximativa, ela é didática, como o Nelson estava colocando, né? Vamos lembrar, com o Hegel, que o relógio da história não marca o mesmo horário em todos os seus quadrantes. Então, não estamos todos indo para o neoliberalismo. Há formas de vida que são pré-liberais, que são formas românticas. Há, vamos dizer assim, compromissos, há retornos, a coisa não é uma transição global homogênea que se dá de uma hora para outra, datável, e que você pode dizer, bom, aqui está uma coisa, lá está outra. Existem zonas de compromisso, existem zonas de conflito, tá? Bom, então vou tentar mapear essas zonas de conflito e compromisso dentro, vamos dizer assim, de certos acontecimentos, de certos giros que a gente pode encontrar na própria psicanálise, né? Bom, a começar pelo fato de que o liberalismo ele presume os termos do problema, né, que é a existência de um indivíduo livre, capaz de realizar contratos, e que esse indivíduo ele é capaz de distinguir clara e obviamente, o público do privado. Então, essas características elas estão ali na epistemia do sujeito liberal. Você vai falar em sujeito liberal, um sujeito que é o quê? Capaz de livremente estabelecer contratos, né, pela sua vontade, e esses contratos eles reconhecem como uma partição de fundo que eu sei muito bem onde é que está a minha representação pública, a face pública, aquilo que eu faço, vamos dizer assim, na frente dos outros, e onde está a minha face privada, aquilo que eu escondo, vive como um segredo, ou, enfim, pode aparecer em certos registros familiares. Vejam como a gente, imediatamente, ao salientar esses significantes, tem uma imagem de uma certa psicanálise. Por exemplo, uma psicanálise que valoriza sobremaneira a noção de contrato, de setting, que, bom, é ou não psicanálise dependendo do tipo de contrato que você realiza. Uma psicanálise que tem como horizonte justamente o quê? Discriminação. Discriminação é separar aquilo que é interno do externo. Olha aí, o público do privado. Que tem no seu horizonte uma certa proposta de desenvolvimento ou de progresso. E, por isso, ela se apoia fortemente numa psicologia do desenvolvimento. Tá? Várias concepções psicanalíticas, inclusive, que se estabeleceram no Brasil, elas têm esse feitio, né? Elas propõem um certo modelo do que a gente sofre, né? A gente sofre
dessa confusão entre o eu e o outro, entre o público e o privado, entre aquilo que eu consigo arbitrar e controlar e aquilo que pertence ao outro. A gente sofre em torno da presunção, vamos dizer assim, de uma certa relação com a lei, né? Isso, bom, vai aparecer nas psicanálises anglo-saxônicas, mas vai aparecer muito fortemente no próprio Lacan, né? No conceito simbólico, na ideia de desejo e a lei do desejo, na ideia de que se trata de reconhecer o desejo a partir da sua simbolização no universo de trocas determinado pela linguagem, né? Quer dizer, há, vamos dizer assim, uma infiltração clara, né? Eu não estou querendo dividir assim lacanianos e não lacanianos, mas, de certa forma, eu já antecipo aqui a minha tese, a psicanálise lacaniana ela foi mais sensível à mutação neoliberal. Isso se dá por, inclusive, algumas coincidências datáveis, né? Quando é que Lacan faz esse seminário 20, 21, 22, 23, o momento, vamos dizer assim, do ultimíssimo Lacan? 72, 73, 74, ou seja, é um momento que é simultâneo com esta virada, tá? Então a gente poderia colocar um certo lacanismo, ele tem que ver com este momento histórico também, vivido na França e vivido no momento de chegada de uma nova forma de psicanálise ao Brasil, né? Veja só que interessante, a gente está saindo da ditadura, a gente está tendo que pensar a redemocratização do país, e o que a gente demanda para isso? Outra forma de psicanálise. E aí que o lacanismo começa a chegar e se instalar com outro modelo de formação, com outro entendimento do que deve ser assim a psicanálise, o que define o psicanalista. Para ser assim direto ao ponto, com a revolução que o Lacan vai trazer aí, né? Ele vai dizer assim, um psicanalista se define pelo seu desejo, não pelos contratos, pelas regras que ele cumpriu, pela sua, vamos dizer assim, pelo ciclo ordenado de cursos, de apresentação de pacientes, de tarefas que ele cumpriu e que chega num determinado momento, ele ascende então a condição de analista e depois analista de data. O que o Lacan está fazendo? Ele está dizendo, olha, isso a gente precisa questionar. A gente precisa colocar no centro não a obediência ao contrato, mas a criação de um desejo. Bom, isso em 70 era absolutamente radical e crítico em relação ao liberalismo instalado. Dizer isto hoje parece uma máxima neoliberal. O neoliberalismo vai nos propor exatamente isso. Quer dizer, crie, invente o seu desejo. O que ele vai dizer também? Autorize-se por si mesmo. Opa! O analista só se autoriza, se não de si mesmo, e de mais alguns outros. Essa máxima, que era de terrível força crítica nos anos 70, se tornou hegemônica da nossa ideologia. Se tornou assim tão palatável, tão bem sucedida, porque ela não é que ela seria desde o início premeditadamente ideológica, mas ela se instalou graças a isso, né? A ideia do quê? Do self-made man e da redução dos controles, ela vai dar o quê? Um self-made analista. Uau! Nós temos um analista neoliberal, que está, então, inclusive nesta vantagem posicional de estar à frente da sua época, de ser assim alguém que está pensando, né, o seu momento imediato, né? Quer dizer, bom, a nossa atitude seria assim, então vamos voltar para antes. Também não vai dar para voltar para antes, né? Como é que a gente sai dessa? A gente precisa fazer a crítica desse sucesso, né? Dessa boa implantação, dessa talvez demasiadamente boa implantação do lacanismo no Brasil e em outros lugares também, inclusive na Europa, inclusive nos Estados Unidos, né? Bom, há uma... Agora, para trazer uma do outro lado, né? Nesse momento, a gente tem anos 70, 73, a gente tem um outro fato muito interessante em termos de história da psicopatologia e que interfere agora não na formação do analista, mas daquele que a gente trata, né? Que é a emergência de um novo quadro, né? A aparição de um novo quadro, um dos poucos quadros criados pela psicanálise.
ou seja, que não foram importados da psiquiatria, que não foram reacomodados, redescritos por uma metapsicologia diferente, a partir de uma diagnóstica da transferência, mas que foi invenção psicanalítica. Esse quadro, vejam só que interessante, foi formulado pela primeira vez por Adolf Stern em 1938. Ele ficou lá, hibernando, de 1938 até que em 1973. Otto Kernberg chega e diz, não, precisamos introduzir isto no DSM na forma de uma patologia chamada personalidade borderline. Ops, isso reminds something. 38, fica hibernando e volta em 73. Onde vocês já viram isso? É o próprio enigma do neoliberalismo, né? A própria temporalidade do neoliberalismo. E, de fato, nos anos 80, a forma de sofrimento mais pesquisada, mais publicada, né? Você tem mais artigos no mundo, né? De psicanalistas, estudando o quê? Histeria? Não. Estudando depressão? Ainda não. Nem anorexia. Personalidades borderline. Veja só que interessante. Ela parece ser, então, uma forma de sofrimento, mais uma vez, de borda, de passagem, né? Que não está nem exatamente reproduzindo as modalidades clássicas do sofrimento bom, a partir do qual a psicanálise foi descoberta, né? Fobia, neurose obsessiva, a histeria, mas também não esse Lego, monte você mesmo, DSM que a gente tem hoje, né? Um pouquinho de depressão, adições, transtorno dismórfico, né? Quer dizer, contrariando completamente a regra maior do grande psicanalista selvagem chamado Gregory House. Lembra do Gregory House? É um seriado, uma minissérie. Era um médico que é uma versão do Sherlock Holmes e ele dizia, olha, qual é a chance de uma pessoa ter 5 doenças ao mesmo tempo? Né? 2 doenças, 3 doenças? Quase nenhuma. Né? Quer dizer, quando você chega num processo de comorbidade generalizada, como a gente tem hoje, você tem um problema na tua razão diagnóstica. Né? Mas, nos anos 80, né, a gente tem a emergência dessa nova forma de sofrimento, que depois também foi declinando, né, que é as personalidades narcísicas primeiro, né, assim chamadas, depois personalidades borderline, caracterizada por 2 coisas muito interessantes e que permitem a gente falar desses 2 polos. Né? Por um lado, um sujeito que sofre com uma espécie de dependência crônica, com um sentimento de vazio incurável e que o coloca numa transferência muito intensa, que gera intimidade muito rápido, que gera, vamos dizer assim, um sentimento de que se o outro não está presente, eu desapareço. Né? É um tipo de angústia, né, que é, vamos dizer assim, propriamente liberal. Né? Quer dizer, alguém que não consegue se separar do outro por meio de contratos. Né? Por outro lado, qual é o segundo grupo de sintomas ligados a essa síndrome? Porque tudo virou síndrome. Né? As adições, o sexo casual, as impulsividades, ou seja, um outro lado da história que parece ter um pé mais neoliberal, que é o seguinte: não mais um problema relativo à produção, mas formas de sofrimento determinadas pelo consumo. Né? No fundo, as adições, elas não são só um problema local. O sujeito consome cocaína ou crack. Elas são uma família gigante, né, de modalidades de sofrimento que, bom, sempre existiram, vão continuar existindo, mas que, de repente, elas dão, vamos dizer assim, a matriz gramatical para o sofrimento padrão. Né? Então, hoje, a maior parte dos nossos pacientes está em análise medicada, né? Mais que 56%, eu diria. Né? Tudo bem. Isso já foi um grande problema. Quando a gente estava se formando, era uma discussão assim que os caras se matavam em torno de aceita ou não paciente que toma medicação. Né? Porque é uma ou outra, é a psicanálise ou a medicação. E o cara que faz uma coisa não deve fazer a outra. E, bom, isso era uma conversa interminável. Hoje virou normalopatia.
Né? Está em análise, vem com... Se você olhar bem, vai ter lá o Rivotril para dormir, o Viagra naquela hora, só para prevenir, né? Só para... assim, desencargo de consciência. O cara entra em campo no doping toda vez. É uma Ritalina assim, para passar de ano, sem falar no uso bom das não prescritas, né? No uso, eu diria assim, médico da maconha, médico, digo, alquímico, né? Que a pessoa vai criando essa alquimia, né? Juntando, sei lá, remédio para emagrecer, fitoterápicos. Quer dizer, isso é absolutamente a forma de vida assim, básica e normal. Né? Então, o que acontece? Né? O sofrimento borderline, ele junta as duas coisas. Ele diz assim, ó, tem uma coisa estranha nesse cara, porque ele está à frente do seu tempo, porque ele é exagerado. Ele não entendeu que agora a gente consome, mas não muito. Não até detonar, a gente tem que consumir assim, em doses assim, que sejam compatíveis com a sua subjetividade, não mais que isso. E, por outro lado, a gente absolutamente se adequou à norma, ao contrato. Se você está dentro do contrato, pode usar o que você quiser. Né? O borderline exagera dos dois lados. Né? Ele recusa o contrato e ele, vamos dizer assim, tem um uso do consumo, né, uma relação com o consumo que extrapola a decência, a moral e os bons costumes. Né? Bom, a gente tem uma virada importante, que eu acho que o Nelson já também situou, que é o Estatuto do Sofrimento. Né? Para o universo liberal e para a psicanálise liberal, vamos começar assim, falando assim aproximativamente, o sofrimento é um obstáculo. O sofrimento é o que impede a gente de trabalhar, de amar, de estar na vida. O sofrimento é ruim. Para a gramática neoliberal, estava falando o Nelson, o sofrimento é matéria-prima. É uma parte onde o capital ainda não chegou. É uma parte que pode ser empreitada para gerar mais produção. Né? Então, a gente, por exemplo, na precarização no trabalho, o que você tem? Você cria um clima permanente de medo, de ser mandado embora, de ser, sei lá, espezinhado, mal avaliado. A cultura da avaliação permanente é uma cultura neoliberal. Por quê? Porque ela cria um sentimento de que você está o tempo todo pressionado, com medo, sofrendo. Para um liberal, isso é um problema. Como é que a gente faz para reduzir o sofrimento no trabalho? Isso vai terminar em tenossinovite, isso vai terminar em coisas que atrapalham, porque aquele funcionário não vai vir trabalhar. Então, o neoliberal diz, não, mais sofrimento. Porque se você fizer e assim, fazer a gestão correta do sofrimento, se você gerar mais sofrimento, você vai gerar mais produção. Isso, inclusive, no capitalismo de Estado. Né? Reduz as políticas de austeridade, reduz o que você tem para a saúde mental. Né? E daí começa a jogar, que nem os peixes no aquário, começa a jogar um pouquinho de ração para, enfim, atualizar a última conversa. Né? E os peixes tentam brigar por aquilo. Olha que legal. Ao mesmo tempo, a gente gasta menos ração e os peixes se mexem mais, elas produzem mais. Né? Essa é uma ideia que altera, vamos dizer assim, substancialmente as formas de sofrimento ligadas ao trabalho. Porque se no universo liberal a gente tem o público e o privado mais ou menos separados, no neoliberalismo elas podem formar uma espécie de garrafa de Klein patológica. Né? Ou seja, uma garrafa, imagina uma garrafa que você pega o gargalo dela e junta na base. Né? De tal maneira, você faz essa junção cruzando, né, o dorso dela, de tal maneira que é uma superfície que não tem nem dentro nem fora, ou tem os dois misturados. Então, o neoliberalismo ele conta com uma partição nova, público e privado. Né? Então, tanto o político ele vai se apresentar, o político polis, o público, vai se apresentar a partir dos seus gostos, da sua vida privada, de quem que ele trai ou não trai, quanto a vida privada vai se tornar mais e mais pública. Facebooks, diários por toda parte, reality shows, etc, etc. Quer dizer, você entra num regime que é novo, e esse regime afeta os nossos modos de produção. Por quê? Porque você agora pode ter um trabalho precarizado,
Agora você pode ter um trabalho intermitente, né? Você pode ter uma relação de produção permanente, sábado, domingo, feriado, você está, enfim, produzindo. Para fazer isso, você teve que mexer naquela equação clássica liberal, que é sexta-feira, ufa, descompressão, começa segunda-feira a pressão, né? Isso está cada vez mais nebuloso, essa fronteira. Isso vem para dentro dos nossos consultórios, isso vem para, por exemplo, para cada vez mais pacientes que é impossível que ele tenha uma coisa chamada um horário, né? Porque ele não tem horário no que ele faz na vida inteira dele, né? Nem de fim de semana, nem de marcar e estabilizar um horário é como estabilizar o paciente. Puxa, chegamos, o cara não está mais em hemorragia máxima, entrando em choque. Ele tem um horário, ou 2 horários, ou 3 horários, enfim. É um ganho, é uma luta centímetro a centímetro. Por quê? Porque o cotidiano virou uma zona, né? Porque a relação de produção com lazer, de produção com consumo, ela não é mais dividida. Você está dentro do seu trabalho comprando, por exemplo. E quando você está comprando, você pode, ao mesmo tempo, ativar regras e gramáticas do universo da produção, né? Bom, o que isso muda de conceitualmente importante, né? É o Estatuto da Alienação. Alienação é essa forma clássica, histórica de sofrimento, descrita pelo Pinel, né? A psicopatologia começa pela descoberta de que, ei, por que você sofre? Porque você está alienado. Você esqueceu qual é o seu desejo, você não sabe para onde você vai, você não sabe por quem você quer ser reconhecido, você não sabe os termos da equação do seu desejo, então você está alienado. Alienado é um problema, né? Como é que você faz para sair da alienação? Lacan pensou de ponta a ponta, a teoria da fantasia, do fantasma, a teoria da separação, destituição subjetiva. Bom, vejam quantos termos não têm relação com, olha, desalienar-se, né? Só que o que significa hoje o Estatuto da Alienação? A gente sofre não porque, pelo menos do ponto de vista de uma certa narrativa, né? Não porque nós estamos alienados, mas porque a gente não consegue se alienar. Porque, olha só que aflição máxima nossos garotos têm. Se um dia eu vou ter um trabalho bom, trabalho ótimo, né? Só que trabalho chama-se alienação ao trabalho, né? A outra metade está preocupada se um dia vai ter alguém que amar, alguém que vai ter uma história, que vai ter uma vida assim que vai durar mais do que 3, 4 meses. Amor quer dizer o quê? O que é amor, né? A paixão é a alienação. O cara ama ela, quanto mais ela ama, mais alienado, né? Não tem a descrição da teoria do amor em psicanálise é um capítulo da sua teoria da alienação. Bom, antes, como é que eu faço para, enfim, amor e desejo andarem juntos, amor e gozo, a coisa complica. O que é o verdadeiro amor? Como eu me separo desse negócio? Os ideais que nossas gerações anteriores, românticas, patriarcais, puseram na sua cabeça. Vamos curar a pessoa disso. Hoje o sujeito chega e diz, eu quero isso. Se eu puder ter isso, vai ser assim super legal. Alguém para me alienar, de preferência o resto da vida, né? É uma mutação total na demanda e que você começa a fazer o contrário do que você foi formado para, né? Você foi formado para desalienar e o cara chega e diz, não, agora alienar é bom, alienar é bom. Você foi formado para pensar, vamos dizer assim, que o super-eu ele é uma interdição, o super-eu diz não. O super-eu é um problema, como você separa o sujeito de limitações que ele se impõe, de negações que ele se dá, e etc. Bom, como o nosso colega Vladimir estudou, propôs, é polêmico e tal, mas tem uma mutação no super-eu, a partir do Lacan, né? O super-eu não diz mais não, ele diz sim. Ele diz sim para tudo, mais. Ele diz, goza mais, ainda não gozou o suficiente. Mais uma vez, não gozou tudo que dá. Como é que você faz, então, para dizer para o seu paciente não? Não sim. Como você faz para dizer a ele, escuta, tem que ter uma coisa assim chamada limite.
Uma coisa, para, menos. Isso ressoa assim, estou bancando papai e vovô, que antigamente eles diziam, você não faça mais isso. E é o que, de certa forma, a clínica acaba nos colocando num lugar muito ingrato, porque você tem que fazer o contrário do que você foi assim, ensinado, que, às vezes, que você sofria daquele jeito, agora o seu sofrimento foi aposentado, você não tem mais lugar no mundo, né? Bom, um outro giro que você tem aí é da ideia de sujeito, né? Sujeito como experiência de conflito, como experiência de divisão, de espalto, né? Para uma outra coisa que é assim, o campo onde o sujeito se mostra, mas a gente não sabe se ele exatamente está ali, que é o corpo, né? Essa deriva do sujeito para o corpo. Me fale dos seus sintomas, me fale dos seus conflitos, me fale das suas dúvidas, das decisões que você vai ter. Decisão, né? E ali vai estar o sujeito. Ali vai estar a estrutura de como ele lida com a lei, com a castração, com as suas inibições. Bom, se você perguntar isso hoje, provavelmente você não vai encontrar um discurso, vamos dizer assim, de reproblematização do conflito. Você vai encontrar uma espécie de aridez, esvaziamento, solidão, falta de intimidade, ou seja, um modo de sofrimento cuja gramática não é primariamente o conflito. O conflito precisa ser assim, construído. Tá, então quer dizer que isso tudo junto dá no fato de que eu estou em conflito. Eu tenho um diagnóstico para o senhor, eu tenho um conflito, mas ele não traz isso, vamos dizer assim, numa narrativa que engendra uma certa relação entre identificações e demandas, né? Então, bom, você pode dizer, aí a psicanálise ela precisa pensar-se como que ela vai se posicionar. Ela pode dizer assim, não, então agora vamos pensar o corpo. Vamos pensar numa psicanálise inteiramente deduzida da ideia de corpo. Bom, porque isso... E a gente tem que fazer isso, né? Acolher o horizonte de subjetividade da nossa época. Se o sofrimento mudou, você tem que escutá-lo na forma que ele vem. Ruim se a tua metapsicologia é incapaz de fazer a crítica da gênese dessa forma de expressão do sofrimento. Ou seja... me fale do seu corpo, e me fale dos seus cuidados com o seu corpo, me fale da sua academia, e a academia virou isso, né? E ali que você vai encontrar algo que faz análise, porque faz transferência, né? Me fale como é que está o seu personal trainer. O meu problema é que eu não consigo fazer o personal trainer. O meu problema é que eu não consigo comer. O meu problema é que eu não consigo prestar atenção. Enfim, o meu corpo não... É o discurso sobre e a partir do corpo. Não é que o outro sumiu, mas é como se ele fosse o lugar, o ponto de entroncamento do sujeito. E a gente chega, então, num próximo tópico, que e esse foi explicitamente enfrentado, pelo menos pela tradição lacaniana, e que diz respeito a um dos raros momentos assim em que o Lacan antecipa algo sobre as transformações culturais, históricas, nas formas de sofrer. E ele faz isso no ano, precisamente, de 1938. There's something magic around that. 1938, o texto Complexos Familiares, que muita gente diz assim, não, esse não é Lacan, isso é psiquiatria, ela estava, enfim, ainda não era um psicanalista, mas é um texto excelente, muito bom, muito interessante, e um texto visionário, porque ali ele diz, bom, também Adorno e Horkheimer, Foucault, ele não está sozinho nisso, mas aí ele diz, as transformações, o declínio da função social da imago paterna fará com que as neuroses clássicas, histeria, neurose obsessiva e fobia, sejam transformadas em neuroses de caráter. As neuroses de caráter, neuroses narcísicas. Quer dizer, em 1938 ele está dizendo exatamente isso, ele está percebendo
que a forma de sofrer que o Freud tinha em conta para criar a psicanálise estava em declínio, estava em desaparecência ou em transformação. E essa transformação estaria ligada com o declínio, né, da função social, né, da imago paterna. Para alguns, o pai, então, está em declínio, as identificações verticais não funcionam mais, a gente não acredita mais no chefe, o professor virou um banana, o pai é um funcionário da casa, e etc. Bom, vejam só, esse metadiagnóstico que o Lacan está fazendo aí, ele pode gerar uma resposta conservadora. Quer dizer o seguinte, então, o que a psicanálise vai fazer? Recolocar a função social da imago paterna no seu devido lugar. Né? Quem vai fazer isso? Bom, a gente vai colocar o sujeito em alinhamento com a lei. A gente vai colocá-lo em alinhamento com o significante mestre. Bom, o que é isso? É clínica conservadora. Clínica conservadora feita a partir desse metadiagnóstico, ou seja, que era uma espécie de crítica antecipatória, né, do que viria a ser o neoliberalismo, sem a devida aplicação a nós mesmos, né, à nossa própria situação. Né? Bom, e aí o que a gente tem? Bom, 38, qual é a outra chave? 73. Né? Sempre tem esse arco. O que está acontecendo na obra de Lacan em 1973? Bom, a descoberta dos nós borromianos, a descoberta de que não tem um nome do pai só, mas há uma pluralização dos nomes do pai, e a entrada em cena de uma nova metapsicologia, como vocês queiram, uma nova formulação, uma nova formalização, né, que está baseada no real, simbólico e imaginário. Tá? Então, tem um primeiro momento que é o Lacan liberal. É o primeiro Lacan. É o Lacan, assim, da lei, do desejo. E tem um segundo, que é o bom, né? Que é o último, que é o que tem frisos, né? Que é o que foi feito para você. Porque ele deixou essa coisa de pai, família para trás, e agora ele opera num registro que é, assim, o real, simbólico e imaginário. E é um registro muito mais plástico, muito mais flexível. As estruturas clínicas são uma coisa muito assim, fixa, né? Muito imutável. Isso não é bom. Bom é que a gente assim tem que levar os nossos pacientes a encontrar uma solução para a vida deles, para o seu modo de gozo, que é individual, que é hiperindividual, que não é exatamente relacional, é aquilo que não entra no laço, mas a gente deve construir com eles suplências, a gente deve levar em conta que o principal é o ato, né? Isso tem que ver com uma observação curiosa, Lacan, no seminário sobre angústia, onde ele está lendo as teóricas inglesas, no Citauer e tal, e diz assim, olha, está acontecendo uma coisa aqui que eu não estou entendendo, são personalidades atuativas, são pessoas que sofrem numa espécie de acting out permanente. A leitura meio simplória dele do que a tradição anglo-saxônica estudou muito melhor e muito mais metodicamente com os enactments, né? Joyce McDougall, que está publicando Teatros do Eu em 73, se não me engano. Né? Então, é uma fixação que eu tenho com essa data. Né? Então, o que a gente tem? Uma maneira de pensar, então, a clínica, que, em princípio, é super interessante, porque é uma maneira, vamos dizer assim, em que a gente deve se ajustar radicalmente à montagem que aquele paciente faz do seu RSI. Né? E a gente deve, então, levar em conta, guardadas as diferenças entre o real e a realidade, um modo de sofrimento que o Freud já tinha descrito. Lembra? Né? Tem duas formas de você lidar com a coisa. Ou retorna para a fantasia, né? Introversão, pensar no Jung e companhia, ou você exterioriza a fantasia e mescla ela com a realidade. E aí todo o seu problema, num caso você tem a depressão, no outro caso você tem a ansiedade. Você vai estar às voltas o tempo todo com uma espécie de subjetividade revirada, em que ela fala de si só a partir do quê? De fora, da realidade, do seu cotidiano, das coisas que ele fez, que não deu certo, do seu consumo. E se você é um desses passadiços analistas liberais, vai passar o resto da análise pensando, esse cara não sofre como ele devia.
esse cara não está sofrendo como eu aprendi que ele tinha que sofrer para eu poder tratá-lo. Então, o que eu vou começar a fazer, querendo ou não, é pô-lo numa determinada chave em que ele tem que sair da realidade e vir para a fantasia, né? Ele tem que sofrer certo, porque daí eu trato certo também. Mas o que é o sofrer certo? É sofrer com a sua vida assim, de interioridade, sofrer com seus sonhos, sofrer com com seus segredos, com aquilo que você tem dificuldade de dizer, de encontrar. Bom, isso, obviamente, é um erro estratégico, você produzir, quer dizer, uma psicanálise que, no fundo, vai converter os pacientes à sua narrativa mestra. Erro 1. Erro 2 é o contrário. É dizer assim, não, mas então agora o que a gente tem que fazer é nos aproximarmos da vida prática das pessoas. E onde é que isso vai dar? Coaching. Já ouviram falar em coaching? Não, coaching, gente. Coaching é um negócio que só pode ser o Brasil para inventar uma coisa maluca, como assim. Não, e as pessoas estão fazendo em massa. E as pessoas estão... Por quê? Olha só que interessante, né? Isso vem do avaliacionismo, que está no mundo das empresas, que vai entrando para a educação, para o resto, em que você está permanentemente sendo avaliado pelos seus pares, pelo seu chefe, por você mesmo, pelo pessoal de RH, e que te dá feedbacks com coisas do tipo assim, você sabe que um bom feedback determina o seu bônus no ano que vem, se não determinar que você vai cair fora nos 10% que tem que ser eliminados no reality show daquele ano. E vem feedbacks do tipo, você não está muito bem em relacionamento interpessoal. Se você não melhorar o seu relacionamento interpessoal, o senhor pode... E o cara que, enfim, né, foi criado como nós, assim, no universo liberal, ele olha para isso e diz, eu tenho um problema. Mas, se eu reconhecer que eu posso ser meio louco e etc., e procurar um psicólogo, isso vai contar contra o meu currículo. Então, tem que ter um jeito de eu conseguir falar dessa coisa sem admitir que eu preciso de alguém, assim, e que esteja em sincronia com o que o meu RH está dizendo. Como chama isso? Coaching. Coaching. Tem o coaching... outro dia você estava me falando uma coisa incrível, que é assim, 3 alunos que são reprovados no 5º ano de uma faculdade federal, né, de psicologia. E são reprovados em matéria de psicanálise. Quem estava me contando era um professor. Ele dizia, olha, eu tive que repetir 3 caras, porque eles estavam ruins demais. Não dava, assim, não tinha jeito. E eles estavam assim, meio do 4º para o 5º ano. O que eles decidem fazer? Abandonam a faculdade e abrem uma central de coaching. E dá certo! E dá certo! Ou seja, pacientes e não sei o quê, chegando, e a coisa funciona, né? A gente pode dizer, tudo bem, tem os exageros, falta de formação e etc., mas o que nós vamos fazer com um tipo de psicanálise que possa, ao mesmo tempo, pensar isso e resistir a isso? Né? Porque, senão, não é só que senão a gente não vai ficar bem com São Marx, é que senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Você começa a adaptar, e a gente sabe que isso tem fenômenos estruturais que vão atrapalhar tudo, né? Então, a crítica não é uma coisa externa para a psicanálise. A psicanálise, enquanto prática, é um tipo de crítica da subjetividade, né? Por isso ela produz, de certa maneira, sujeitos que estão um pouquinho à frente do seu tempo, porque fazem a crítica da sua própria relação com o desejo, da sua própria relação com o gozo, da sua própria relação com a lei. É por isso que as pessoas fazem análise. Em geral, o amor melhora um pouco o trabalho também, né? Então, o que eu estou querendo sugerir, assim, que oposições do tipo, antes nós estávamos com o desejo, agora nós estamos no gozo, antes nós estávamos no pai, agora nós estamos no RSI, antes havia uma psicanálise do simbólico, agora outra do real. Antes, esse tipo de partição é diagnóstico mal feito. É um diagnóstico que vai nos levar a reinventar ou inventar uma psicanálise que é simplesmente reprodução do universo do sofrimento neoliberal, né? Que tem, e esse é o ponto
para a gente começar a conversa assim, mais flutuante. Esse é o ponto crucial que me parece nessa mutação, né? Quer dizer, de que existe uma adesão, um desejo de adaptação, de conformidade, de funcionalidade, que nós não enfrentamos ainda na história da psicanálise. É um desafio para nós, sujeitos, como diz lá o Jack, né? Tá bom, Malabou também, subjetividades pós-traumáticas, subjetividades que não têm o trauma e o conflito como seus geradores narrativos, e que, vamos dizer assim, não abandonam, né? Ou que têm ideais e que têm uma posição de desejo desenfreado de alienação. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Pensando que quem os pacientes do Freud? Os pacientes queriam se adaptar, sem dúvida, mas a adaptação fazia conflito com a sexualidade, aquilo que fica de fora, o que não cabe, etc. O mesmo para os pacientes Lacan, e talvez mais. Pense em pacientes Lacan como os caras que fizeram a Revolução de 68, das barricadas do desejo. Né? Claro, e o Brasil dos anos 70? Bom, por que a psicanálise ela se entranha? Porque você tinha um momento de altíssima repressão social que gera o quê? Não só desejo de adaptação, mas, como mostrou o Foucault, a resistência, né? O contrário, as formas de reação. Hoje você não tem mais isso. Você tem um sujeito que está deliberadamente, né, não divididamente, demandando uma alienação. O que a gente vai fazer? Coaching? Ou qual é a segunda alternativa? Vamos lá, falar sobre isso. Perguntas? Júlia. Na verdade, tá ligado? Tá. Bom, vocês estão falando bastante da questão do sofrimento desse indivíduo enquanto um você, esse A. Né? Eu estava pensando aqui o quanto isso afeta a capacidade dessa pessoa de olhar o outro, né? Na questão de ter empatia pelo sofrimento do outro, porque o outro, a gente fala muito, esse aí ele é o loser da meritocracia, ele é um vagabundo, não chegou lá, então não existe a possibilidade dessa pessoa conseguir entender o porquê aquela pessoa não chegou lá, né? Já fica, não faz contrato com aquela pessoa. Como é que vocês poderiam falar disso um pouquinho? Bom, tem um detalhe que o Christian tocou aqui a respeito das angústias, né, dos borderlines, das personalidades borderline. Né? Tem um detalhe, acho que vale a pena retomar esse detalhe, uma das descrições mais frequentes, isso está muito presente no André Green, da sintomatologia borderline, é que o sujeito borderline sofre de 2 tipos de angústia. O primeiro tipo de angústia, como o Cristiano disse, é a angústia da separação. Né? Agora, o segundo tipo de angústia, acho que é bem mais interessante para esse papo, porque ele remonta à lógica condominial. Ela é a angústia da invasão. A angústia do borderline, ele sofre imensamente de uma angústia de invasão. Então, o sujeito borderline, não sei se vocês já tiveram a felicidade de atender, né? Os borderlines, eles dão um certo trabalho, né? Bom, são oscilações que passam de exigências de satisfação de uma demanda infinita de presença para uma paranoia sem solução de compromisso. Se você não se aproxima, você o abandona. Se você se aproxima, você o invade. Então, se há alguma linha aí, né, eu acho que não há. Há simplesmente 2 linhas e um hiato no meio. Eu acho que isso explica um pouco que tipo de relação com o outro se estabelece nessa nova subjetividade cujo paradigma pode ser pensado pelo borderline.
Eu acho que, junto com o corpo, né, uma nova temática de sofrimento é a identidade como tal. As identidades, né? E não é à toa que, no momento atual, nos últimos anos, a problemática da identificação ao gênero se tornou tão importante nas nossas discussões e nas formas de descrição do sofrimento dos nossos pacientes. É interessante que a questão da sexualidade ela abandonou completamente o campo do erotismo. Eu gosto de pessoas do mesmo gênero, e agora? E como é que eu vou fazer para sair do armário, etc, etc. Não é mais um problema isso. Ou se é um problema menor do que a minha não identificação ao meu gênero, né? E aí tem uma nova planóplia, né? Um grande leque, né, de possibilidades de habitação do sujeito, né, que eu acho que impõe também uma nova modalidade de escuta. Isso começou, a questão da identidade começou um pouco antes da temática de gênero, a partir das modificações corporais, das cirurgias plásticas, das tatuagens, dos piercings, de uma reconstrução do corpo a partir de um projeto de si. Eu sou aquele que eu serei, né? E eu estou construindo o meu corpo, tanto pelo fisiculturismo, como pela ortorexia, né? A alimentação que os sujeitos fazem de um modo extremamente correto, o controle sobre o corpo. Isso está ligado a um projeto de construção de si, ou, dito de outro modo, ao homem-projeto, né? Eu, atual, sou só o esboço de mim mesmo no futuro. Como o sujeito ele perdeu essa possibilidade de encarnação narrativa, ninguém mais se identifica nas biografias, mas sim nos atos. Eu fiz, eu faço, eu realizo, e não na história dos encontros e dos desencontros, né? É o corpo que assume, em primeiro lugar, essa função da identidade, né? E nessa função da identidade ocorre uma espécie de engavetamento de algumas questões que, por um lado, por exemplo, a questão da empiria do corpo, né? O caráter sensível do corpo. É ali que o sujeito vive seu sofrimento. Em segundo lugar, a ciência, né? Ela encontra um campo aberto ali, né? Para uma nova redescrição e uma nova invenção de tecnologias, né? A ciência, a psiquiatria, no caso, o Christian deu o exemplo do Viagra, né? Que é uma alteração proposital do corpo, né? Só um detalhe é que essa alteração proposital do corpo ela depende de uma redescrição narrativa. Uma brochada, por assim dizer, não é mais nomeada cientificamente como uma impotência viril, mas a brochada ela recebe um outro nome, disfunção erétil, né? Onde essa retórica mecânica ela elimina todo o peso moral da impotência, né? O peso moral da impotência é eliminado, né? Como você bem disse, é impressionante, né? Esse uso preventivo, né? Não, no Nikiki, né? Enfim, bom, eu acabei me estendendo, mas eu acho que essa questão das identidades de gênero, eu acho que é uma das questões muito importantes a serem lembradas nesse rol de modificações do discurso social que exigirão um reposicionamento da escuta analítica, com certeza. Oi, eu queria pedir para vocês falarem um pouco mais sobre depressão no neoliberalismo, pensando até nessa questão da depressão como um sintoma social, que a gente vê que é completamente entrelaçado ao modo como sofremos, ao nosso modo de vida, modo de produção. Só que, contraditoriamente, quando se fala da depressão, quando o sujeito fala dela,
ele é sempre colocado num lugar de individualidade, em que ele tem que resolver o problema sozinho, é ele que foi incompetente em administrar as pressões e lidar com o sofrimento. E aí ele fica reservado numa espécie de... fica num limbo, né, em que ele não dá conta, o resto da sociedade dá, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí milhões de pessoas também não dando conta. Acho que a depressão é o caso modelo, né, para o sofrimento neoliberal, desde os trabalhos de um sujeito chamado Ehrenberg, né, que mostrou como a epidemia depressiva ela tinha uma relação direta com alterações no nosso modo de trabalho, nosso modo de produzir relações intersubjetivas, né. Há várias abordagens para isso. Por exemplo, a Maria Rita vai enfatizar que, bom, há uma espécie de déficit da capacidade de fantasiar, né, tão importante para a sustentação do desejo. A gente pode dizer, bom, uma das características do neoliberalismo é o encurtamento de narrativas e uma cultura, bom, do pós-moderna, né? Bom, encurtamento de narrativa, ou seja, quando você não consegue contar uma história, como estava falando o Nelson, sobre si, que tenha mais de 3 capítulos, ele produz um efeito de vacilação da sustentação do desejo. Então, você tem um incremento da depressão. Uma outra hipótese, um outro ramo de leitura, é o que vai argumentar o seguinte: o sintoma fundamental da depressão não é o rebaixamento do desejo. O rebaixamento do desejo seria, vamos dizer assim, secundário em relação à perda da capacidade de experimentar a satisfação, prazer, ou, tecnicamente, a anedonia. Então, a coisa começa com uma patologia do gozo. Então, a depressão ela é, antes de tudo, uma espécie de encurtamento do ciclo repetitivo, a partir do qual o gozo, está dizendo o Nelson, era um resíduo, né, algo que sobra da operação. Na medida que você começa a reintroduzir o gozo dentro do processo e desrespeitar, né, esse estatuto próprio do resíduo, você produz a depressão por aceleração, né. Uma outra linha para você ler o processo depressivo diz respeito à incidência de uma cultura avaliacionista, né? Ou seja, uma cultura em que você está em observação presente e constante de si. Então, um certo tipo de montagem de ideal de eu, né? O que acontece? O depressivo ele tem uma atitude diante de si, diante do mundo, que se restringe à adjudicação, né? Se restringe a eu estou me avaliando o tempo inteiro e te avaliando o tempo inteiro e, no fundo, eu acabo, vamos dizer assim, empobrecendo a minha experiência intersubjetiva porque ela se reduz a julgar outros, a si e aos outros. Então, é possível que todos esses processos estejam acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem que ver com, e aí é uma leitura mais social, tem que ver também com o tipo de grande mal, Foucaultianamente falando, que a gente precisa, né? Então, uma subjetividade que é você, SA, que funciona por partelogênese, que funciona por projeto, ela, como é que ela vai lidar com aquilo que não vai bem, né? Com um fracasso, com um desencontro? Ela vai tornar isso uma espécie de individualização excessiva e patológica, né? Então, você é o culpado, você é SA, você é o culpado também pelo seu desemprego, pelo seu fracasso amoroso. Isso vamos dizer assim, é a sanção social discursiva que a gente precisa para tornar a depressão uma epidemia, né? Eu queria só complementar com uma observação a partir do marketing farmacêutico dos antidepressivos. É interessante porque o marketing farmacêutico ele tem uma posição muito ambivalente em relação a essa conotação moral da depressão. Quando se trata de vender o mesmo princípio ativo enquanto antidepressivo, essa conotação moral ela é um objeto de negação, né? O sujeito deprimido ele é
nomeado como alguém que tem um certo déficit ou dos fatores, dos elementos dopaminérgicos, de algum problema neurofisiológico. Ou seja, há uma separação, uma desvinculação radical da experiência histórica e social como causa da depressão, e toda a causalidade é atribuída à neurofisiologia. Bom, isso para facilitar o consumo dos antidepressivos. Porém, olha um detalhe. Se descobriu que a fluoxetina, não lembro mais se é fluoxetina, mas o princípio ativo do Prozac, é ele, né? Fluoxetina. Ele tinha um efeito interessante, né, nos sintomas da TPM. Ele apresentava uma melhora sensível nos sintomas da tensão pré-menstrual. Então, logo tiveram a ideia, bom, vamos receitar também Prozac para as mulheres. Não vai dar certo. Por quê? As mulheres não vão tomar Prozac, senão elas vão acabar se pensando, né, mais uma vez o efeito performativo dos nomes, né, elas vão se pensar como pessoas que estão com um déficit moral, um problema psicológico. Então, qual foi a solução? O mesmo princípio ativo, ele é renomeado. Em vez de Prozac, um nome mais feminino, Safarém, né? A embalagem... A embalagem, ela foi redesenhada, né? Flores, campos e uma mulher com os cabelos sendo movimentados pelo vento, né? E a própria pílula, ela mudou de cor, ela tem um tom violeta no Safarém, né? Violeta, né? Enfim, acho que são indícios, né, de que essa indústria do marketing ela é extremamente sensível às várias conotações da depressão, né? E ela se relocaliza e se reposiciona de acordo com os seus interesses pontuais. Um detalhe que não tem nada a ver com essa conversa, mas eu quero aqui apresentar um dado que contribui para a sua data fetiche, né? 1974. 73. 73, 74. Tá bom, concedo. Justo os dois, no caso, essa justaposição de duas datas é importante porque foi o ano que o Foucault deu o curso Poder Psiquiátrico no Collège de France, onde ele fez a sua primeira crítica formal à psicanálise como uma disciplina, um tratamento, né, inerente ao dispositivo da sexualidade, né? Então, aí tem um outro marco. Eu queria contribuir, né, para botar mais água no seu moinho e vamos ver até onde vai isso, né? Vamos olhar todo mundo a partir de 1938, 74, ver onde vai dar. Tem uma hipótese que é do nosso próximo artigo, né, que vai se chamar assim: e se o efeito colateral for o efeito primário? Né? Pensando o seguinte: a lógica clássica da produção de sintomas neuróticos é dependente de um conflito entre narcisismo e sexualidade, entre eu e o desejo sexual, né? Bom, imaginemos que existisse uma droga que gerasse impotência, redução de libido, desinteresse na sexualidade, né? Vamos desenvolver uma droga cujo efeito a gente deixa a sua sexualidade mais branda, assim, mais tranquila. Se essa droga existisse, qual seria o efeito que ela ia produzir? Redução, tensão entre sexualidade e narcisismo, falta de personagem. Um dos dois, vamos dizer assim, é retirado. De tal maneira que o que o antidepressivo cura é a sua sexualidade, não é a sua depressão. Oh. Eles vão tremer na base dessa vez.
É isso? Bom, valeu, gente. Foi bem legal o debate. Obrigado.